No Evangelho de Lucas, nós temos a história do rico Lázaro, onde ali realmente estava conversando ontem com o pastor sobre isso, e a gente vê que aquele texto de Jesus ali não é uma parábola. Aquele texto ali é uma história real. Jesus contou para os seus discípulos e para a igreja um fato que ele, como Deus, sabe que aconteceu. E a pessoa conversando comigo destacando, olha, nas parábolas Jesus não usava nome de pessoas. Nas parábolas Jesus dizia assim, um semeador, um homem saiu, então sempre a pessoa ficava não identificada, né? Uma mulher perdeu uma dracma, um homem lá tinha 100 ovelhas, mas não identificava. A passagem do rico e Lázaro é a única onde Jesus identifica as duas pessoas que aparecem ali no texto, e ele vai mostrar um discurso do rico que não foi salvo ali, e não era por ser rico, né? Onde ele vai descrever com detalhes os tormentos que ele estava vivendo no inferno. O rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele vai clamar e dizer, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nestas chamas. Então nós vemos o que? Uma alma condenada ao inferno, descrevendo o que ele sentia no inferno, que ele vivia. Ele estava em tormentos e ele estava em chama, e o seu desespero era tão grande ali, que ele desejava que nem que fosse uma pequena gota de água que pudesse lhe refrigerar, e nem que fosse na ponta da língua ele poder ter a sensação de algo diferente do calor infernal. Ele precisava que fosse nem uma gota d'água para lhe refrigerar. E ali ele vai ouvir a triste realidade que a Bíblia ensina em todo o seu contexto, né? Que não havia mais o que se fazer, que havia um grande abismo que separava. Ali eram dois reinos, dois mundos diferentes. Não tinha como Lázaro passar para lá, nem ele passar de lá para cá, nem daqui para lá, nem de lá para cá. E aí, meus irmãos, Deus nos dá um tempo nessa vida para nós aproveitarmos esse tempo para nos prepararmos para a vida que veremos lá. Aqui ela é passageira. A Bíblia usa vários termos para mostrar o quanto a vida nessa terra ela é breve. A Bíblia diz que o vigor do homem é como o vigor de uma flor. E ele diz mais assim: a flor amanhece bonita, verde, cheia de vida, mas de tardezinha ela murcha e cai e está ali ao pé da planta. Amanheceu cheia de vida, mas entardeceu sem vida a flor. Tiago vai dizer que a nossa vida é passageira como uma neblina, como um vento. E aí, meus queridos irmãos, nós olhamos dentro do contexto da Bíblia e olhando lá no Salmo 139, a Bíblia diz que Deus contou os nossos dias, que os nossos dias foram escritos e determinados por Deus quando eles nem ainda existiam. Duas coisas nós aprendemos nessa palavra. Eu quero só ler para vocês. 139, versículo 16 em diante, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Ou seja, não havia forma, mas os olhos de Deus já viram a pessoa completa, antecipadamente. O Deus do passado, o Deus do presente, o Deus do futuro, o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, que previu e fixou a nossa vida, nos viu ainda a substância informe. Quando nem existíamos ainda, Deus já viu. E ele diz assim: e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
não existiam os nossos dias, mas Deus já tinha escrito todos esses dias. A primeira coisa que nós podemos aprender com esse texto é que nós não estamos aqui do nada, que você não veio a esse mundo porque você furou a barreira de Deus, porque você passou desapercebido de Deus. Não, você veio a esse mundo com um propósito, e esse propósito não foi um propósito da natureza, foi um propósito do Criador. Você veio a esse mundo porque o Criador trouxe você a esse mundo. Foi Ele quem planejou você como ser humano, um ser vivo, para viver nessa terra. Então a gente não está aqui do nada. Eu já sei que o simples fato de ser uma pessoa, eu já sou o escolhido e o chamado de Deus. Eu já sou alguém que a minha vida tem um propósito de Deus, porque se não fosse, eu não teria existido, eu não teria nascido, eu não estaria aqui. Então essa é a primeira coisa que você tem que se alegrar, saber que você é alguém que veio a esse mundo por um projeto de Deus. E Deus também não trouxe você assim para ficar no vácuo, sem objetivo nenhum, do nada. A Bíblia diz que Deus previu todos os seus dias. A Bíblia diz que Deus escreveu todos os seus dias e Deus determinou cada um deles. E eu tenho certeza que o que Deus escreveu para cada um dos que Ele trouxe aqui, o que mais Deus quer, essa determinação dos nossos dias, irmãos, é que nós cumpramos. Deus nos deu um calendário para cumprirmos, é que nós cumpramos esse calendário de acordo com o projeto de Deus. Porque eu não acredito que Deus determinou os seus dias para você viver no pecado. Eu não acredito que Deus escreveu os seus dias para você andar ali no caminho da destruição. Eu acredito que Deus escreveu os seus dias para você se voltar para Ele, para você servir a Ele, para você aproveitar a sua vida da melhor forma, para engrandecer Deus na sua vida e ser um instrumento de Deus, para que Deus também seja engrandecido na vida de outras pessoas. Então nós aprendemos que tem um propósito. Segundo, Deus nos deu um calendário. Um calendário, ele tem começo, tem meio e tem fim, né? Porque o nosso calendário, ele tem quantos dias? 365 dias. Todo ano se renova o calendário, todo ano se renova. Deus nos deu um calendário com alguns anos, algumas décadas, alguns até um século, um pouquinho mais de um século. Nós não sabemos o tamanho do nosso calendário, nós não sabemos quantos dias tem o nosso calendário, nós não sabemos quantos anos tem o nosso calendário, mas nós sabemos que nós temos um calendário para cumprirmos, e cada dia que nós estamos vivendo nessa terra, nós estamos cumprindo o dia do calendário que Deus escreveu para as nossas vidas. Mas a minha pergunta ao chegarmos aqui é a seguinte: como nós estamos cumprindo o nosso calendário? Será que o que nós estamos fazendo nos dias das nossas vidas é aquilo que Deus previu, é aquilo que Deus determinou? O que vocês acham? Ou vocês acham que Deus previu algo e nós podemos fazer diferente? É importante pensar nisso. Porque se nós estamos, se as pessoas estivessem todas cumprindo o calendário do jeito que Deus quer que a gente cumpra, todos estariam servindo a Deus. Ou não? Todos estariam fazendo o melhor, porque diz assim: louvem ao Senhor todos os moradores da terra, sirvam ao Senhor com alegria, todas as criaturas bendigam e exaltem o nome do Senhor. Mas a gente sabe que uma grande parte da população do mundo não serve a Deus, e o pior, serve conscientemente ao maligno muitas vezes, né? A gente viu de manhã aqueles vídeos das pessoas que fazem pacto com o inimigo. Então muita gente está cumprindo outro calendário, está desobedecendo a Deus, está envergonhando o nome de Deus. E aí como é que fica a situação? Né? Chegou um momento
eu gosto dessa parábola, que um homem, Jesus conta também uma parábola de um homem que era proprietário de uma grande propriedade, muita terra, ele gostava muito, investia muito na agricultura, e aí ele teve um ano que teve uma safra muito grande. Aí ele disse assim: eu vou pegar os meus silos, vou desmanchar e vou fazer maiores, eu quero que eles traigam mais produtos agrícolas, mais frutos da terra. Eu vou pegar os meus armazéns e vou puxar eles, aumentar os meus armazéns, porque eu vou ter uma colheita muito grande. E aí ele chegou no final daquela colheita e disse assim: os meus armazéns estão cheios, os meus silos estão cheios, e agora eu posso comer e dormir tranquilamente, porque eu tenho agora muitos alimentos aí armazenados para muitos e muitos anos na vida. Aí Jesus, para nos fazer refletir sobre essa questão da brevidade da vida, né? Que a vida aqui, que a gente está cumprindo um calendário que a gente não sabe o fim dele. Jesus chega e faz a seguinte pergunta: louco, hoje te pedirão a tua vida, e o que você fez, para quem servirá? Depois ele vai dizer assim: ajunte tesouro no céu e não na terra. Com certeza o calendário daquele homem não foi o calendário que Deus escreveu para ele, porque Jesus perguntou: o que você fez, para quem servirá? Será que o que Deus tinha para aquele homem não é que aquele homem servisse a Deus, que aquele homem fizesse algo que servisse para o reino eterno, que aquele homem se preocupasse com tesouros nos céus, e ele se preocupou com tesouros na terra, e quando ele pensou que tinha conquistado a sua vida aqui, ele nem se deu conta que era o final dos seus dias, que tinha cumprido o seu calendário, e ali ele não tinha mais tempo, né, para se preparar para a vida lá. Então, irmãos, nós muitas vezes erramos por isso, porque a gente deixa a vida eterna, a eternidade, a vida toda que Deus nos dá para lá, e a gente para de pensar sobre a importância que tem para nós, e a gente tem uma preocupação excessiva com a vida curta que a gente tem, com a vida passageira que a gente tem. Mas eu creio que se você está entendendo essa palavra hoje, você não está mais sem essa informação, né? De que nós cumprimos o calendário dado por Deus. Eu ia falar sobre anjos, comecei na apostila, depois voltei e acabei vindo para uma mensagem de evangelização. E eu acho que esse dia fazia parte do calendário de Deus lá. Ele escreveu e determinou que eu ia começar nesse estudo dos anjos hoje, mas que eu tinha que falar uma mensagem de evangelização. Estava escrito no meu calendário como pregador, porque deve estar escrito no calendário de alguém aí, como ouvinte da palavra de Deus, que Deus talvez tenha escrito assim: olha, no tal dia, hoje é quando? 31 de agosto, né? Disse para alguém de vocês aí: eu vou fazer com que um pregador lá comece falando em outro assunto, mas ele vai ter que vir para cá para falar desse assunto, porque eu quero que você escute o Evangelho da Salvação. Então tem algo de Deus para você nesta noite, né? Tem algo do Senhor nesta noite. Deus escreveu e Deus determinou os nossos dias. Deus nos prefixou antes que ele nenhum deles ainda existisse. Isso significa dizer que Deus marcou o dia do nosso nascimento. Ele sabe do nosso nascimento. Deus sabe o desenvolvimento da nossa vida. Deus sabe também o dia que a gente vai morrer. E aí tem um outro versículo da Bíblia que a irmã me falou, lá do Salmo 80, né? Acho que é o versículo 20, que diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Aquele homem na parábola que eu falei, ele nem percebeu, ele não soube contar os seus dias. Ele não percebeu que a vida estava passando. E a gente não tem, irmãos, como contar esses dias e saber exatamente quando as coisas estão se aproximando. Alguns até têm, né? Quando você cai numa doença, você está num problema e você vê que é um estágio terminal, e você sabe que a qualquer hora vai chegar, você ainda tem como refletir que a vida está chegando ao fim para você. Mas quantas pessoas
amanhecem o dia com saúde perfeita e elas não conseguem terminar o dia. Quantas pessoas jovens sem nenhum problema de saúde, sem nenhuma indicação que a pessoa vai morrer, morre. O jovem, o adulto, o idoso, sem nenhum problema de saúde, a pessoa morre. Porque a pessoa cumpre aqui o calendário que Deus escreveu para nós. E aí eu queria perguntar, né? Será que vocês têm feito essa reflexão, que vocês estão cumprindo um calendário que não é seu? Porque às vezes nós queremos acrescentar os nossos projetos dentro desse calendário, os nossos sonhos. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas a gente não pensa no que Deus escreveu dentro desse calendário e que nós devemos fazer para Ele. Poucos pensam, alguns pensam, é claro, né? E nós realmente somos desafiados a pensar. E eu queria dizer que se você não pensou ainda, procure pensar, porque esse calendário está se cumprindo e ele vai chegar ao seu fim. Vai ter o 31 de dezembro dele para você em algum momento. Vai ter o 31 de dezembro, meia-noite, completinha do dia 31 de dezembro para todos nós. E aí a gente vai amanhecer no 1º de janeiro, no primeiro minuto do dia 1º de janeiro da vida eterna. E como nós iremos amanhecer lá, irmãos? Né? Pastor, a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando o homem morre, o corpo desce ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Mas ele volta a Deus que o deu para ouvir de Deus para onde ele vai. Se ele creu em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, a Bíblia fala de quem? Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o céu. Mas o rico estava onde? O rico não creu em Cristo. Lázaro passava todos os dias ali pedindo as migalhas que caíam da mesa, e a Bíblia diz que aquele homem se regalava esplendidamente. Por quê? Porque ele confiava nos seus bens, ele confiava na vida material, ele não pensou que o calendário dele ia se cumprir, não pensou que ele tinha um calendário, né? Ele pensava que o calendário era esse que a gente tem aqui, termina o ano, termina 2025, próximo 2026, está sempre se renovando, mas ele não pensou no calendário da vida espiritual. E muita gente não pensa nesse calendário. Mas eu queria desafiar você hoje a pensar nele. Por quê? Porque nós podemos viver esse calendário da forma mais maravilhosa aqui na terra, de uma forma bem melhor, e nós podemos viver de uma forma muito incomparavelmente melhor, indizível, podemos dizer assim, de tanta glória, quando o Senhor nos chamar no 31 de dezembro da nossa vida espiritual, né? Ele diz aqui no versículo 23: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E o salmista tinha essa preocupação, que Deus olhasse para dentro dele, que Deus sondasse o seu coração. Em Jeremias diz que Deus sonda o nosso coração, Isaías diz que Deus sonda o nosso coração, Provérbios diz que Deus sonda o nosso coração, no livro dos Salmos também diz que Deus sonda o nosso coração e dá a cada um de nós sempre as nossas portas. Deus conhece se há em nós algum caminho mau, conhece todos os nossos caminhos, mas em Jeremias a Bíblia diz que nós devemos abandonar os caminhos do pecado, abandonar os maus caminhos, nos convertermos e virmos para Deus, para que nós tenhamos os caminhos eternos aplanados pelo Senhor nas nossas vidas. Às vezes na nossa caminhada a gente quer reescrever o calendário nosso por cima do de Deus, entortando caminhos tortos, né? Mas Deus quer reaplanar, Deus quer reescrever a nossa história, Deus quer nos trazer de volta para dentro do calendário dele, que é o melhor para a vida de cada um de nós.
Deus com certeza, irmãos, escreveu para a sua glória o nosso calendário. A gente precisa entender isso, saber que que Deus preparou para nós é o melhor, porque a Bíblia diz que aquilo que o homem não pensou, que o olho não viu, que jamais o entendimento humano foi capaz de compreender, foi o que Deus preparou para aqueles que Ele servem. A Bíblia ensina que é grande a glória que nos espera, e que nada aqui pode ser comparado. Mas é aquilo, Jesus, ele é um presente de Deus para a sua salvação, mas você precisa receber o presente. O presente foi dado, o preço foi pago. Deus está oferecendo presente de graça para você. Mas o que acontece se alguém comprar um presente para você, e for entregar o presente e você disser assim: eu não quero receber esse presente? Você não vai desfrutar do presente. O presente foi comprado para você, mas ele não vai ser seu. Para que você vivencie, desfrute do presente, você precisa receber aquele presente com gratidão. Então, muitas vezes nós não conseguimos vivenciar o melhor de Deus para nós, porque o nosso coração se fecha para receber o que Deus tem nos oferecido. Nós precisamos crer em Cristo e recebê-lo como Senhor e como Salvador das nossas vidas, e assim nós podemos então ter, essa glória de Deus reservada para nós. O versículo 17, o salmista aí faz uma exclamação aí, depois de dizer que os seus dias foram escritos pelo Senhor, foram determinados, ele diz assim: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Ele exclama de forma com gratidão, Como são preciosos para mim. Tem outro versículo aí que diz assim: como é bom, tal conhecimento é importante demais para mim. Versículo 6: saber que Deus nos conhece quando nós nos deitamos, quando nós nos levantamos, que Ele sabe tudo da nossa vida. Versículo 5 diz que Deus nos cerca por detrás e por diante, e sobre nós Ele põe a mão, a proteção de Deus. Deus nos guarda, Então, versículo 3 diz que Deus esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar, que Deus conhece todos os nossos caminhos. Ou seja, Deus sabe se nós estamos dia a dia andando como Ele previu e fixou, ou se nós estamos andando de forma diferente. E Ele diz no versículo de número 6: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir. Saber que Deus preparou tudo para nós, que Deus escreveu da forma melhor, que Deus nos protege, nos cercando por trás e por diante, que Deus põe a sua mão sobre nossas vidas, que Deus cuida de nós, que Deus está envolvido com a nossa vida, é um conhecimento precioso demais. Como isso nos traz paz, como isso nos traz segurança, e como é diferente a vida de uma pessoa que não tem a esperança da proteção de Deus, que não sabe que Deus a ama, que Deus a criou, que Deus está com ela. Como é diferente o emocional e o espiritual da pessoa que não tem esperança de vida nenhuma. Mas o salmista estava dizendo: eu saber disso, eu conhecer que Deus me conhece, eu saber que Deus me conhece, que Deus sabe o meu interior, que Deus sabe da substância ainda informe, aquilo que me deu origem, Deus conhece cada célula, Deus conhece cada tecido do nosso corpo, Deus conhece os órgãos do nosso corpo, Deus conhece Ele tem um exame, um raio-x completo da saúde, da vida física e da vida espiritual, porque Deus nos vê por dentro e Deus nos vê por fora, e Deus vê aquilo que o homem não vê. Nós estamos nas mãos de Deus. Então, se a nossa vida, que foi criada por Ele, está nas mãos dele, Deus tem o direito de dizer para nós que o melhor caminho para a gente ter uma vida melhor nessa terra
e uma esperança de vida futura é Cristo Jesus que Ele preparou para nós. Ele é digno, como Paulo diz assim, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Não temos por que duvidar do que o Senhor nos oferece. Nós temos é que crer em Cristo e recebê-lo nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor nos agracie, né? Que o Senhor nos abençoe.